Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, temos estado a estudar o livro de Isaías e hoje vamos continuar com o estudo deste livro do Velho Testamento e vamos focar-nos em partes do capítulo 37 de Isaías. Nós vamos ler Isaías 37, desde o versículo 14 até ao 20 e depois o final do capítulo, desde o versículo 30 até ao versículo 35. Antes de abrirmos a palavra do nosso Deus e antes de estudarmos a palavra do nosso Deus e vermos como é que podemos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas hoje, nós vamos pedir a Deus a bênção para este momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos, nós te agradecemos porque agora sabemos que tu estás entre nós e sabemos que vais falar ao nosso coração. Obrigado pela possibilidade que temos de abrir a tua palavra. E pedimos, ó Deus, que nos mostres aquilo que há necessidade de corrigir e que nos fales ao coração para que as nossas vidas, mais do que as nossas palavras, possam ser vidas que honrem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como dizíamos, nós vamos olhar para o capítulo 37, desde o do versículo 14 até ao versículo 20 e depois do 30 até ao 35. No final, nós vamos aproveitar e vamos ver aquilo que aprendemos e como é que podemos aplicar isso às nossas vidas hoje, no século XXI. Então, nada melhor do que começar a olhar para o texto. Então, vamos ler Isaías 37, 14 até 20. Diz assim o texto bíblico. Ezequias pegou na carta que os mensageiros lhe entregaram e leu-a. Depois subiu ao templo e abriu essa carta diante do Senhor, dirigindo-lhe a seguinte oração. Senhor do Universo, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo e tu fizeste o céu e a terra. Presta atenção, Senhor, escuta, abre os olhos e vê. Repara nos insultos que os mensageiros de Senaqueribe disseram contra ti, o Deus vivo. É verdade, Senhor, os reis da Assíria destruíram todos os outros países, queimaram e destruíram os deuses dessas nações, porque não eram verdadeiros deuses, mas apenas estátuas de madeira e de pedra fabricados pelos homens. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos de Senaqueribe e todos os reinos deste mundo saberão que só tu, Senhor, és o Rei e só tu, Senhor, és o Deus. Então, aqui neste versículo 14, nós começamos a ver que o rei Ezequias abriu uma carta. Primeiro, o rei Ezequias era o rei de Judá. Como sabemos, após o reinado de Saul, de David e de Salomão, a nação de Israel foi dividida e o território foram divididos em duas nações diferentes, em dois reinos diferentes. No norte ficaram 10 tribos, das 12 que compunham a nação de Israel, ficaram 10 tribos no norte e tomaram tomaram o nome de Reino de Israel. A sul ficaram outras duas tribos, as duas que sobravam das 12 tribos originais, e no sul ficou então Benjamim e Judá, e tomaram o nome da nação de Judá. E tinham sua capital em Jerusalém. E neste momento estamos a falar do rei de Ezequias. O rei Ezequias era o rei de Judá. O rei Ezequias era um rei que era fiel a Deus. Nem sempre todos os reis, quer de Israel, quer de Judá, foram fiéis a Deus. Muitas vezes eles levaram outros caminhos e tomaram outros caminhos, mas Ezequias, neste momento, no reino de Judá, ele era fiel a Deus. Ele procurava que a sua política e a sua maneira de liderar fosse encaminhando o povo para se chegar a Deus. Diz-nos que ele recebeu uma carta. Que carta é essa? É uma carta que vinha dirigida pelo rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe era o rei do império que estava a despontar na altura e que estava a varrer tudo à sua frente. Era o rei do império assírio. E eles queriam conquistar, os assírios queriam conquistar o reino de Judá e o território de Judá, porque queriam também depois fazer frente ao reino de Israel e ao império sírio, a norte de Israel. E queriam também fazer frente ao império egípcio, que estava a oeste de Israel. A oeste de Judá, perdão. E por isso, e com quem Judá tinha feito já alianças para se livrar do império assírio. Então, como
o rei tinha tantos objetivos, o rei Senaqueribe tinha tantos objetivos, ele propôs ou pensou que uma boa ideia seria poupar o seu exército a um cerco muito demorado e muito dispendioso a Jerusalém, em Judá. E então enviou uma carta dirigida ao rei Ezequias. E nessa carta, não só se lembra, o rei Senaqueribe lembrava de todas as proezas militares que tinha feito na campanha até chegar a Jerusalém, como também lembrava que todos os outros deuses das outras cidades tinham sido destruídos pelo seu rei, pelo rei Senaqueribe, pelo seu deus, o deus Assur. E então, quando Ezequias recebeu essa carta com a ameaça e com a proposta de Senaqueribe a dizer se querem poupar-se à morte e à vergonha, não é? E à conquista, à derrota militar, entreguem simplesmente a cidade e submetam-se ao nosso domínio, ao domínio assírio. Já foi assim que os outros povos fizeram, já foi assim que os outros deuses fizeram, façam vocês também. Ezequias diz-nos o texto que pegou na carta que os mensageiros lhe entregaram, leu-a e subiu ao templo onde abriu a carta diante do Senhor. A carta de Senaqueribe, essa carta questionava o poder militar de Judá, questionava a aliança com o Egito, mas mais do que isso questionava o poder e questionava o Deus, o próprio Deus de Judá. Dizia que as outras cidades que tinham confiado em alianças político-militares, tal como Judá tinha feito, e que tinham confiado nos seus deuses, tinham sido simplesmente reduzidas a escombros e a pó. E Ezequias ficou aterrorizado. Diz-nos o texto que ele rasgou as suas vestes, que ele vestiu-se de saco, e isso era uma expressão de forte desespero. Também, noutras situações, também era costume as pessoas lançarem cinza sobre as suas próprias cabeças para mostrar o quão desesperados estavam. Em situações de ameaças, situações de morte, de perda, de doença, era muito normal que isso acontecesse. E diz-nos o texto que ele vestiu-se de saco. Não de saco, não estamos a falar literalmente de sacos, como nós temos hoje essa palavra tão abrangente, mas do tecido grosseiro e tosco que era usado para fazer os sacos que carregavam as mercadorias. Como fosse, por exemplo, o nosso saco de batatas hoje, aquele tecido, aquela sarapilheira, será disso, ou terá sido um tecido semelhante a esse. No seu desespero, Ezequias recorre a Deus, recorre ao templo. E, efetivamente, ele fez tudo certo, porque ele recorreu a quem tinha efetivamente poder para fazer alguma coisa naquela situação. Diz-nos o texto que Ezequias vai ao templo, abre a carta diante do Senhor e diz: Senhor, Deus do universo e Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos do mundo. Presta atenção, escuta, abre os olhos, vê e repara nos insultos que os mensageiros deste rei disseram contra ti, o único Deus vivo. Obviamente que Ezequias fez aquilo que nós, como cristãos, somos ensinados que devemos fazer. Em situação de aflição, levar as coisas perante Deus. Lembram-se de Maria e de Marta quando Lázaro ficou doente? Situação de aflição, levar as coisas perante Deus. A sua atitude mostrou fé em Deus e as suas palavras refletem a sua preocupação não só com Judá, não só com a cidade, não só com o exército de Judá, mas as suas palavras refletem que ele estava preocupado com a glória de Deus. Isaías reflete ou registra o facto de que Ezequias ora a Deus. Isto pode até parecer uma referência irrelevante ou uma referência desnecessária, mas nós sabemos, como dissemos há pouco, que nem sempre os reis de Israel e os reis de Judá oraram. E nem sempre eles procuraram a vontade de Deus e nem sempre eles quiseram fazer a vontade de Deus. Por isso é importante que seja registado pelo profeta Isaías que o rei Ezequias orou e procurou a orientação e procurou a salvação que Deus podia dar. Nós lemos em Provérbios 11:2: onde há soberba, há desprezo, mas com a humildade há também sabedoria. E a maneira como Ezequias se comportou, vestindo-se de saco, procurando o conselho de Deus, procurando a vontade de Deus, procurando a proteção de Deus, mostra-nos que ele era um rei humilde. Como rei, ele podia simplesmente, e tinha autoridade para isso, ele podia simplesmente decidir e fazer, e mandar. E ninguém iria questionar. Podiam concordar ou não, mas ninguém iria questionar. Afinal de contas, ele era o rei. No entanto, ele mostra-se sábio ao ser humilde e procurar, dentro
da vontade de Deus e dentro do conselho de Deus o que fazer naquela hora. Ezequias começa a orar e ele diz: Senhor do Universo. Ele reconhece a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele refere-se aos querubins, diz que Deus está assentado sobre os querubins, porque os querubins eram aqueles anjos, aqueles seres celestiais que estavam representados na tampa da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança estava guardada no lugar santo dos santos, no templo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava apenas uma vez por ano. Era lá que era manifesta a presença de Deus. E ele está a falar precisamente, a referir-se ao trono de Deus. E isso é uma referência direta à majestade e à autoridade de Deus. E aquilo que Ezequias diz sobre Deus, todas as referências às características de Deus, não servem para que Ezequias dê a conhecer a Deus essas características. Servem apenas para ele se lembrar a si mesmo das características e do poder daquele a quem Ezequias se dirigia. Quando nós oramos e quando nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito, não quer dizer que nós estejamos a dar conhecimento a Deus daquilo que Ele já sabe, daquilo que Ele já é. Nós estamos simplesmente a lembrar-nos a nós mesmos de tudo aquilo que Ele tem feito e de tudo aquilo que Ele é. O propósito de louvarmos a Deus não é só lembrarmos tudo aquilo que Deus é e tem feito, mas um dos propósitos do louvor tem a ver também com o facto de nos lembrarmos a nós mesmos de como é aquele a quem nós nos dirigimos. E depois Ezequias, na sua oração, usa 5 imperativos. Ele diz: presta atenção, escuta, abre os olhos, vê e repara. Isso mostra bem a urgência da situação. Para Ezequias, o problema da ameaça à soberania e à integridade nacional de Judá, assim como à sua população, não era tão grave como a afronta a Deus. O problema maior, e o rei estava chocado, era com o facto do rei assírio, Senaqueribe, se atrever a afrontar a Deus. O rei assírio achava que o Deus de Judá era um Deus fraco, como todos os outros deuses das nações que tinham sido já conquistadas. Mas a verdade, e nós sabemos disso, é que o Senhor Jeová é um Senhor diferente. Ele é o Deus vivo. Senaqueribe tinha comparado o seu Deus, Assur, com o Deus das terras que já tinha conquistado. E tinha concluído que o seu Deus lhe havia dado a vitória. Portanto, Assur era maior que os deuses das outras nações que tinham sido conquistadas, que eram deuses falsos, feitos de madeira e de pedra. Mas a verdade é que agora ele ia enfrentar, e Ezequias sabe disso, e por isso Ezequias ora como ora, ele vai enfrentar um Deus diferente. Vai enfrentar o Deus vivo, um Deus único, o Deus verdadeiro. É interessante vermos que aqui a batalha entre a Assíria e Judá ultrapassa o domínio militar, ultrapassa o domínio político e passa também por ser uma batalha espiritual, uma batalha de afirmação teológica. A nação que vencia não apenas por ter o melhor rei, o melhor estratega, não por ter o melhor exército, mas porque tinha o Deus mais poderoso. E então, a nação que vencesse aquela batalha ia mostrar não só a afirmação do seu poder militar, mas ia também fazer a afirmação do seu poder teológico, vamos dizer assim, do seu poder divino. No verso 20, Ezequias diz: agora, Senhor Deus, e o que ele quer dizer é, por causa de tudo aquilo que foi dito antes, agora, salva-nos, e todos saberão que Tu és Deus. A aflição de Judá não era o motivo para Ezequias se dirigir a Deus. Nem era simplesmente a oportunidade perfeita para Deus manifestar o seu poder. E o que é a oração de Ezequias nos ensina a nós acerca de prioridades? Quando nós oramos, muitas vezes as nossas orações, e eu digo isto algumas vezes, parecem listas de supermercado, porque nós vamos a Deus só com pedidos. Pedidos para nós, para aqueles que amamos, pedidos sobre o nosso dia-a-dia, pedidos sobre aqueles que nos rodeiam, sobre as circunstâncias da nossa vida. Mas a preocupação de Ezequias, não era tanto os reis, o rei da Assíria, não era tanto o problema do povo, não era tanto a conquista, não era tanto a vitória militar ou a derrota militar. O problema de Ezequias
era a afronta a Deus. E a oração dele tem tudo a ver com isso. Este homem ousou afrontar o verdadeiro Deus. E por isso ele pede a Deus que haja e que mostre, através do seu poder e através da sua intervenção divina, quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Senhor. Vamos então agora passar para o segundo texto, para a segunda parte do texto. Vamos ler o texto? Nós vamos ler dos versículos 30 até ao 35. Diz assim: Quanto a ti, eis um sinal te dou. Este ano comereis do que ficar no restolho do trigo, e no próximo ano daquilo que crescer espontaneamente. Mas no ano seguinte já haveis de semear e ceifar o vosso trigo. Já podereis plantar vinhas e fazer a vindima. Os sobreviventes do reino de Judá serão juntos novamente como uma árvore que lança as suas raízes debaixo da terra e que colhe frutos por cima. Na verdade, de Jerusalém e do monte de Sião ficará um resto de sobreviventes. É isto que o Senhor Deus do Universo vai fazer pelo seu amor ardente. E agora, eis o que o Senhor diz acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade. Ele não atirará flechas contra ela. Não se aproximará dela ao abrigo dos seus escudos, nem levantará contra ela baluartes. Pelo caminho que veio, será forçado a partir. E nesta cidade não entrará. Palavra do Senhor. Hei de proteger Jerusalém e hei de salvá-la. Afirmo por quem sou e pela fidelidade a David, meu servo. Então, se no primeiro texto que lemos há pouco nós vimos a postura de oração e de submissão a Deus por parte do rei Ezequias, agora que deixámos do versículo 20 e saltámos para o versículo 30, nós vamos ver a resposta de Deus à oração de Ezequias. Vamos ver o que é que Deus se compromete a fazer. Na primeira parte vimos que Ezequias recebeu uma ameaça da Assíria sobre Judá e dirigiu as suas orações para Deus para pedir a proteção e a intervenção divina. Vamos ver então agora a resposta de Deus a essa oração do rei Ezequias. Perante a posição de Ezequias, Deus responde. Deus não deixou Ezequias sem resposta. E há aqui duas dimensões diferentes, duas partes diferentes na resposta de Deus a Ezequias. A primeira dimensão tem a ver com a restauração de Judá, do reino de Judá, e a segunda dimensão tem a ver com a derrota, seja militar, seja política, seja até, vimos há pouco, teológica, do rei da Assíria. Então, estes versos que lemos agora, os primeiros que nós lemos, dizem respeito à dimensão da restauração de Judá. Diz-nos então que naquele ano eles iriam comer do restolho, no segundo ano do trigo, no segundo ano já iriam comer do trigo que ia nascer espontaneamente, porque iria nascer e iria ser suficiente, e no terceiro ano, ou no outro ano, já iriam comer, 2 anos depois, já iriam poder ceifar e plantar vinhas e vindimar. Estes versículos dizem respeito à dimensão da restauração de Judá, da nação de Judá. Obviamente, se nós pensarmos numa perspectiva mais alargada, Deus não tinha que responder a Ezequias. Deus ouviu a oração de Ezequias, mas Deus não tinha que responder a Ezequias. Respondeu porque quis. Deus podia simplesmente agir. Deus não precisava de comunicar que Ele tinha um plano para o seu povo. Mas o que é extraordinário é que Deus estava preocupado com Ezequias para que ele ficasse tranquilo e para que ele pudesse ter paz. E para isso, Deus deu-lhe um sinal. Deus mostrou o seu amor por Ezequias e por Judá ao dar este sinal. Ezequias iria confirmar que Deus tinha ouvido a sua oração quando ele percebesse e quando ele visse a concretização deste sinal. E o sinal era que, em 2 anos, a terra de Judá estaria totalmente sarada e todas as consequências e toda a devastação causada pela entrada do exército assírio em Judá teria sido esquecida e ultrapassada. Em 2 anos. E ele diz-nos, o texto diz assim, Deus diz a Ezequias: Quanto a ti, eis que o sinal que te dou. Este ano comereis do que ficar do restolho do trigo, e no próximo ano daquilo que crescer espontaneamente.
E agora isto é extraordinário. Mas no ano seguinte, já haveis de semear e ceifar o vosso trigo. Já podereis plantar vinhas e fazer vindima. Ou seja, a palavra de Deus diz-nos que Deus, diz-nos a Ezequias e diz-nos a nós hoje, que Deus estava a proteger e a cuidar de Judá. Isaías não precisava de ficar aflito. Podia despir o saco, podia vestir as suas vestes normais, porque Deus estava a proteger Judá. E estava a tratar e a cuidar de Judá. E Ezequias podia confiar na palavra de Deus. Podia confiar na promessa de Deus. Aquilo que Deus lhe estava a dizer iria acontecer em 2 anos, num espaço de 2 anos. Quando tudo tivesse restaurado, Ezequias podia olhar para trás, lembrar-se da promessa de Deus e perceber que a prova estava ali. Deus era realmente o único Deus verdadeiro e era fiel. As suas promessas eram confiáveis. Ele era o verdadeiro Deus e era o único Senhor. A lógica é, se a palavra de Deus se cumprir, é porque a palavra de Deus era verdadeira e porque Deus era fiel. Esta era também uma maneira de ver que se o profeta era de Deus ou não. Porque se a palavra do profeta, que dizia falar em nome de Deus, se cumprisse, é porque efetivamente ele estava a falar em nome de Deus. Se nós lembrarmos as palavras de Josué, no capítulo 21 do seu livro, versículo 43, ele diz: o Senhor deu assim aos israelitas o país que tinha prometido, sobre juramento aos seus antepassados. Apoderaram-se dele e lá se estabeleceram. Deu-lhes paz em todo o território, como também tinha prometido. E nenhum dos seus inimigos lhe pôde resistir. De facto, o Senhor deu-lhes vitória sobre eles. E agora o versículo 45. E cumpriram-se todas as promessas que Deus tinha feito aos israelitas. A fidelidade de Deus para com Ezequias, que ele iria comprovar 2 anos depois. A fidelidade de Deus para com Josué, que ele pôde comprovar ao olhar para trás no final da sua vida. E a fidelidade de Deus para connosco são um encorajamento para nós. Deus é fiel a cumprir as suas promessas. E Ele prometeu nunca nos abandonar. E isso é extraordinário. Deus não nos prometeu uma vida sem aflições. Uma vida sem problemas. Aliás, quem disser que Deus só tem bênção para nos dar, quem disser que se nós somos cristãos ou filhos de Deus, podemos reclamar as bênçãos, está-nos a mentir. Deus não disse nada disso. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, palavras dele, em João 16:33, disse: disse-vos isto para que encontrem paz em mim. Têm muito que sofrer neste mundo. Eu vou repetir, palavras do Senhor Jesus. Têm muito que sofrer neste mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo caído, é um mundo que está contaminado pelo pecado. Aliás, nós lemos em 1 João 5:19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, o mundo em que nós vivemos, o mundo inteiro está sujeito ao poder do maligno. Portanto, como é que podia ser de outra forma? Se nós vivemos num mundo que está sujeito ao poder do maligno, nós, enquanto cá vivermos, nesta passagem que nós temos por cá, enquanto peregrinos, nós vamos estar sempre sujeitos à dor, ao sofrimento, à morte, quer seja em nós, quer seja nos nossos queridos, naqueles que nos rodeiam. A diferença é que nós, cristãos, nós temos as promessas de Deus. E nós podemos confiar nas promessas de Deus. A diferença entre nós, cristãos, e os que não são cristãos, são as promessas feitas em pessoa pelo próprio Senhor Jesus. De que nós podemos ter coragem, porque mesmo vivendo num mundo caído, Ele tinha vencido o mundo. Mesmo vivendo num mundo em que o pecado, a queda e a degradação são inerentes à natureza, quer humana, quer não humana, nós podemos ter a certeza de que Ele venceu o mundo. Ele viveu no mesmo mundo que nós e venceu o mundo. E nós sabemos uma coisa, é que as promessas dele são reais. As promessas dele cumprem-se. Isto era importante para Josué. Isto era importante para Ezequias. Isto era importante para os discípulos que ouviam as palavras de Jesus. E é importante para nós hoje também, cristãos, no século XXI. Eu vou voltar a ler João 16:33. Ele diz assim: disse-vos isto para que encontrem paz em mim. Têm muito que sofrer,
mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem. Como é que se concretizaria então a segunda parte da promessa de Deus a Ezequias? Como é que Isaías poderia ter esta coragem? Saber que Deus já tinha vencido. Então nós vamos ver, a partir do versículo 33, Deus iria fazer a guerra por Judá. Deus iria guerrear por Judá. Diz-nos no versículo 33, e Deus está-se a referir então a Senaqueribe, ele não entrará nesta cidade, não atirará sequer flechas contra ela, não se aproximará sequer dela, nem sequer é levantar baluartes contra ela para tentar conquistar os muros de Jerusalém. Diz-nos no versículo 34, pelo caminho que veio será forçado a ir, e nesta cidade ele não entrará. Irmãos, nós sabemos pelos relatos de Segunda de Reis, sabemos pelos relatos de Crónicas e por Isaías 37 também, nós sabemos que durante a noite o anjo do Senhor visitou o acampamento assírio e houve grande morte, grande mortandade no acampamento assírio. Naquela noite, numa só noite, houve 185 mil mortos. Eu vou repetir. 185 mil soldados assírios morreram naquela noite. E foi de tal maneira que o exército assírio entrou em pânico, entrou em pranto e desatou a fugir. E o seu rei, o rei Senaqueribe, que tinha escrito aquela carta tão pomposa, tão ameaçadora a Judá e ao rei Ezequias, foi obrigado a fugir também. Fugiram de volta para a sua cidade, para a sua capital, e chegando ao seu palácio, uns meses depois, a derrota e aquilo que ele viveu e que o exército assírio viveu lá em Jerusalém foi de tal maneira marcante que ele foi destituído, e foi destituído da pior maneira possível. 2 dos seus filhos mataram-no, assassinaram-no. Perante a intervenção direta do rei, do Senhor dos Judeus, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, o Império Assírio sofreu a maior derrota possível, sem disparar uma única flecha, sem tentar entrar uma única vez nas portas de Jerusalém, sem construir nenhum baluarte para conquistar os muros. E a verdade é que num espaço de mais ou menos 100 anos depois desta situação em Jerusalém, 105 anos mais tarde, o Império Assírio simplesmente se desmoronou, deixou de existir. Deixem-me perguntar, acham que alguma vez, quando Ezequias subiu ao templo para apresentar aquela carta aquela carta a Deus, acham que a expectativa de Ezequias era que Deus simplesmente destruísse o exército do rei Senaqueribe e que o rei Senaqueribe e o seu exército fossem forçados a fugir, cheios de medo e aterrorizados? A verdade é que a realidade superou as expectativas, mas superou muito as expectativas. A verdade é que as nossas expectativas normalmente são construídas com base naquilo que nós conhecemos e com base naquilo que nós sabemos que é possível fazer e com base naquilo que nós sabemos que nós podemos fazer. No entanto, o que é extraordinário é que a intervenção de Deus não está confinada, não está presa àquilo que nós podemos fazer. A intervenção de Deus não está presa às nossas capacidades, nem está presa àquilo que nós conhecemos. Por isso é que a intervenção de Deus, a realidade, superou largamente as expectativas que Ezequias tinha. Quando nós deixamos Deus agir, quando nós confiamos nele, Deus vai ceder as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas são sempre muito mais baixas do que aquilo que Deus pode fazer. Então, falta-nos só fazer a aplicação pessoal. E há 2 pontos aqui na aplicação pessoal que eu gostava de ver convosco. O Senhor Jesus, quando ora por nós, por cada um de nós, em João 17, versículo 15, o Senhor Jesus disse: não te peço que os tires do mundo, mas que os defendas das forças do mal. Ou seja, o Senhor Jesus não quer tirar-nos do mundo, não quer tirar-nos a experiência de vivermos neste mundo, um mundo que está sob o domínio do maligno, um mundo que está caído, um mundo que está degradado.
Isso quer dizer que enquanto nós somos peregrinos aqui, para usarmos as palavras do apóstolo Pedro, enquanto nós somos peregrinos aqui neste mundo, uns durante mais tempo, outros durante menos tempo, nós iremos sempre estar sujeitos às condições naturais e normais deste mundo. Nós sabemos que o mundo está sujeito ao poder do maligno, por isso nós não nos podemos admirar de sofrermos dano, de sofrermos dor, de sofrermos aflições, de sofrermos ameaças. O que nós podemos ter a certeza é que Deus vai cuidar de nós. Deus não vai sempre lembrar, nós lembramos em Hebreus 11, Deus não vai sempre livrar o seu povo das crises naturais, das catástrofes, das crises sociais, das crises económicas. Contudo, nós podemos ter uma coisa, é a segurança da sua presença, a segurança do seu poder, a segurança do seu amor, a segurança da sua sabedoria, a segurança das suas promessas. Essa é uma das certezas que nós podemos ter. E nós hoje, cristãos, século XXI, ao olhar à nossa volta e tão aflitos ficamos quando vemos com o rumo que o mundo está a tomar, o rumo económico, o rumo político, o rumo militar, até em termos de saúde, quando ficamos assustados com o que já veio e com o que ainda há de vir, nós podemos ter a certeza de que Deus está a cuidar de nós. E podemos ter a certeza também que as expectativas que nós temos vão ser largamente superadas pela realidade do poder, do amor e da intervenção de Deus. E a segunda coisa que podemos aplicar às nossas vidas é que o Senhor Deus deu duas razões pelas quais Ele iria intervir em Jerusalém. Diz-nos do versículo 35 de Isaías 37. Hei de proteger Jerusalém e salvá-la. Afirmo por quem sou, primeira razão, e pela fidelidade a David, meu servo. Segunda razão. A primeira é que Deus iria agir por causa de quem Ele é. O que Deus faz em nós e por nós é por causa de quem Ele é. Nós somos amados não por causa de nós sermos merecedores desse amor, mas nós somos amados porque Deus é amor. Nós somos salvos não porque nós tenhamos justificado de alguma forma ou alguma vez a necessidade e o direito à salvação, mas nós somos salvos porque nós somos amados e somos salvos porque Deus é como é. Nós só somos amados e salvos porque Deus é Deus, porque Deus é amor. A segunda razão pela qual Deus iria intervir em Jerusalém é por causa da sua fidelidade à promessa que tinha feito gerações antes ao seu rei, ao seu servo, o rei Davi. E isso é extraordinário. Porquê? Porque Deus iria fazer uma promessa e mostrar cuidado, agir em favor de Ezequias e de Judá por causa da promessa que tinha feito. Em tudo, Deus está ciente das promessas que fez. Em tudo, Deus está ciente do cuidado que tem para connosco. E nós podemos ter esta certeza também. Se Deus foi zeloso ao ponto de querer cumprir a sua promessa a Davi, ao agir em favor de Ezequias, Deus também tem ciência e também está presente, está ciente de todas as promessas que Ele tem feito a nós e que fez mais tarde, depois desta história, deste episódio da vida de Judá. Deus tem feito N outras promessas. Uma delas é que Ele estará connosco até ao fim dos tempos, até à consumação dos séculos. Nós vimos isso no final do livro do Evangelho, do relato do Evangelho feito por Mateus. Eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Essa promessa Deus vai manter. Como é que nós sabemos isso? Porque Ele tem mantido todas as outras. No meio das aflições do nosso dia-a-dia, no meio de tudo o que se passa à nossa volta, no meio deste stress, no meio desta confusão toda, nós podemos ter paz. Não a paz que o mundo dá, mas a verdadeira paz, a paz que Deus dá. Ele disse isto. Em João 16:33, nós vemos que quando Ele diz: tenham coragem, eu venci o mundo, ele começa o versículo: disse-vos isto para que encontrem a paz. A resposta de Deus à oração de Ezequias foi para que ele encontrasse paz. Ezequias encontrou paz quando foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, quando Judá foi ameaçado de invasão, quando Israel
quando Jerusalém foi ameaçado de destruição, Ezequias encontrou paz em Deus, porque entregou tudo nas mãos de Deus. Este é o maior desafio para nós hoje, entregarmos tudo nas mãos de Deus. Nós vamos ter aflições, mas entregamos tudo nas mãos de Deus. E ao entregar tudo nas mãos de Deus, nós podemos encontrar verdadeira paz. Este é o desafio para nós hoje, é o desafio para nós esta semana. Se for da vontade de Deus, vamos voltar a estar juntos na próxima semana. Eu espero que sim, espero que possamos voltarmos novamente a encontrar. Eu deste lado, vocês desse. Até à próxima, uma boa semana, que Deus vos abençoe.